Fala, turma da AgroMinds! Estamos de volta aqui para mais um podcast junto com a Gabriela Mileno para falar de um tema que eu sou suspeito para falar, que eu sou fã demais, que é o marketing digital no agronegócio. Eu gosto tanto que hoje estou até na televisão trabalhando, falando do agronegócio. Eu trabalho no SBT também, além de ser agrônomo, de ser consultor de vendas. Gabriela, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Você que é a nossa parceira aí, a gente troca muita ideia. E hoje, bora falar de um assunto que é tão atual, é tão relevante que tenho certeza que vai despertar a curiosidade de muita gente aí no agro aí de todo o Brasil. Olá, turma, boa tarde. Bom, primeiro, Anderson, estou super feliz com o convite, muito obrigada. Antes o marketing era um tabu, né? O marketing digital era um tabu para o agro, mas hoje em dia as pessoas já estão se desenvolvendo no setor. Eu me chamo Gabriela Milena, sou agrônoma, tenho uma empresa, como o Anderson falou específica de agro para o marketing digital do agro. Então é um prazer estar aqui e eu espero que vocês saiam desse podcast, desse episódio aqui, bem com ideias para colocar em prática, para ser uma autoridade no digital. E depois entra em contato para fechar negócio, né? Tem que escalar, né? Precisa escalar o agro aí no Brasil. Acho que é algo que, como um todo, a nossa cadeia precisa melhorar e muito, e tem muita oportunidade, que é o que a gente vai falar hoje, né, Gabi? Para começar, Gabi, queria que tu comentasse um pouco da tua história. Sei que eu te conheci através da Raiz da Solução, uma empresa aí, os meninos que eu admiro demais, que pensando em marketing digital, o próprio Matheus, eu sempre brinco com ele, cara, para mim, tu é um dos melhores, eu me Sim. espelho demais neles na Raiz. Eu ter começado junto com os meninos esse projeto da AgroMinds é muito devido ao quanto eu gostei do trabalho deles e também quis levar informação de qualidade. Então comenta um pouquinho da tua história, como que eu já ouvi teu podcast, até quem não conhece a Gabi tem o podcast dela lá na Raiz da Solução, falando um pouquinho mais disso, mas comenta a tua história para todos, a turma aí que vai nos ouvir. Bom, pessoal, minha história começa no agro aqui em Goiás. Me formei em agronomia em Goiânia. Logo quando eu me formei em agronomia, eu me mudei para o oeste da Bahia, o famoso LEM, onde eu comecei a trabalhar como assistente técnica de campo de crop. Trabalhei na BASF, depois da BASF eu fui para a Coopert, e foi na Coopert, trabalhando com biológicos, que eu conheci o Leandro Barcelos, o Leandro da Solo Fértil. Até então Sim. ele era gerente de uma fazenda que eu atendia, e ele já estava no digital, começando ali no digital, já estava com o Matheus e com o João. Quando eu conheci o Leandro, ele gostou muito dos meus relatórios de campo, que são relatórios que eu ensino a fazer ali dentro do podcast, onde eu fui entrevistada pelos meninos da RBS. E aí ele gostou muito desses relatórios e num determinado momento ele me chamou para trabalhar com ele na consultoria. Então, Anderson, depois de sair do comercial, eu comecei a trabalhar porteira para dentro, né, na parte de consultoria com o Leandro. Atendi os produtores que eram clientes dele na época, no oeste da Bahia. Trabalhei com soja, algodão e milho. E do Leandro Solo Fértil, eu migrei para a Raiz da Solução como coordenadora de marketing e copywriter. Então, foi ali que eu conheci tanto o Matheus como o João. E o Matheus também é uma referência para nós, é uma referência para a Catalyst, né, no quesito de marketing. E aí, lá dentro da Raiz, eu também conheci hoje a minha sócia, que é a Fernanda, que é uma agrônoma, que é uma especialista em designer para o agro. Então, nós juntamos o útil ao agradável, né? Eu sou da parte de escrita, a Fer é da parte de design, e nós duas ficamos na parte estratégica de alguns clientes aí por todo o Brasil. Então, foi mais ou menos assim: eu comecei no campo, como todo mundo, fiz trabalhos de campo, análise de soja, análise de semente, análise foliar de pecíolo, tudo isso. E aí, depois do campo, com essa experiência já ali de 3 anos, safra após safra, eu migrei para o digital, porque eu sempre escrevi e eu queria, de uma certa forma, trabalhar com a escrita. Eu só não sabia como eu ia fazer isso sem abandonar o agro. Então, de forma bem resumida, a minha história no digital e no agro começa, né, nesse formato. Não, muito bom, Gabi. Comenta agora as oportunidades dentro desse meio aí gigante, né, que é a internet, que é o marketing digital para o agro. Pode falar alguns exemplos que você já tem. Até você, esses dias, um amigo meu lá do Rio Grande do Sul me mandou uma mensagem. Olha só quem que eu tô vendo aqui, né? Você dando um treinamento para uma empresa.
E aí tava meu perfil lá como uma das pessoas que você recomendava de acompanhar, até te agradeço muito por essa recomendação, é muito importante. Então, acho que mais entrar mais na parte técnica, assim, dentro do marketing digital mesmo, junto do teu trabalho em frente à Catalyst. Perfeito. Eu acredito assim, tem uma frase de Bill Gates, ô Anderson, que fala: "Quem não está no digital não está vivo", né. Então o digital, assim, a prova disso é a Starlink nas caminhonetes que a gente tem na fazenda. Tanto nas reventas, nas empresas, como nas fazendas, que a gente tem a presença do digital, do online onde a gente vai. Então negar isso é negar a realidade do que está acontecendo no mundo. O digital ele sempre me proporcionou muitas oportunidades, tanto é que a Raiz foi uma dessas oportunidades, porque eu sempre estive presente, postando a minha rotina, postando ali os produtos que eu vendia, as regiões que eu atendia. Tem uma região famosa no oeste da Bahia que se chama Coaceral, e é uma região distante do Leme, né, ela é mais próxima do Piauí, ali de Formosa do Rio Preto, Bahia, e Uruçuí, do que do Leme de Luiz Eduardo Magalhães. Então, eu sempre mostrei as regiões que eu atendia, e isso sempre chamou a atenção das pessoas. Então, no quesito agrônomo, pessoal, se você não tem uma empresa, eu sou agrônomo, eu sou assistente técnico, eu sou RTB e desejo crescer na empresa que eu trabalho, o digital é uma excelente oportunidade, uma excelente ferramenta, porque você se torna ali, você passa a ser visto. E a gente sabe, né, Anderson, você também está no comercial, que quem não é visto não é lembrado. É uma frase chata, às vezes a gente está cansado, né, de ouvi-la, mas ela é um clichê que faz sentido. Então, quando você está no comercial, você precisa aparecer. E mais do que fazer um bom trabalho na vida prática, na vida cotidiana, é mostrar isso dentro do digital. Então, uma das formas que eu achei para crescer de uma forma mais de me destacar foi postando as coisas no meu Instagram, foi tendo um LinkedIn para postar. E dentro disso, eu conheci muitas pessoas, inclusive o Anderson é uma dessas pessoas. Conheci muitas pessoas nesse trajeto e uma dessas pessoas me chamou, que é o Ivan, me chamou para dar um treinamento na Cogni. E foi uma oportunidade muito legal, porque esse treinamento, essa ideia de dar um treinamento para mais de 50 agrônomos, veio através, Anderson, do LinkedIn. Então eu fiz uma Olha só. publicação no LinkedIn, chamei a atenção do líder de agronomia lá, que é do Ivan. O Ivan gostou, me mandou uma mensagem ali no Messenger, no direct do LinkedIn, fazendo um orçamento em relação a esse treinamento. Uhum. E nós fizemos o treinamento na sexta-feira passada, onde eu bati muito nessa tecla das oportunidades do mercado para o agrônomo. E dentro dessas oportunidades está o seu próprio exemplo, Anderson, que é esse perfil, né, tanto comercial, mas um perfil técnico também, um perfil de ensinar, um perfil de prover informações que realmente façam sentido no campo do produtor rural. Então, essa é uma das oportunidades que o agrônomo, seja ele RTV ou empreendedor, né, ali tem a sua própria empresa, pode fazer dentro do digital. Não precisa fazer dancinha, né, nem a gente não quer nem que faça dancinha, a gente TikTok quer não é só que meus filhos. não é só dancinha, a gente quer que leve o conhecimento técnico, que eu sei que vocês têm, conhecimento técnico que vocês aprenderam tanto na faculdade, como na vida do agro, ali na rotina do campo, você transformar isso em um conhecimento mais, escalável, né. Porque uma coisa é você visitar 10 fazendas na semana, vai ser cansativo. Outra coisa é você falar para 100 produtores em 1 hora de vídeo, dentro do digital. Então, na internet, a gente tem, além das oportunidades, de aumentar a renda e tudo mais, e transformar a renda, a gente tem a oportunidade de ensinar para mais pessoas, de fazer a diferença para mais pessoas. Muito bom, Gabi. Gabi, comenta, acho que talvez você é a pessoa mais apta para falar sobre isso, sobre, igual você comentou, pegar as principais redes sociais aí que você acredita para o produtor e também para o agrônomo, que é o público que mais ouve a gente, estudantes também. Então faz um parâmetro assim, você é estudante, o que que você pode agregar e qual redes sociais usar, os benefícios de entrar na rede social, se expor seu trabalho. O produtor também, que você falou que tem produtores que você atende. E também seja engenheiro agrônomo, seja alguém que tem uma consultoria, seja alguém que trabalha com vendas. Eu já fechei pedido bastante,
por conta do digital, sabe. Além de criar a própria marca pessoal, que eu acredito que é algo que também é extremamente importante. Perfeito. Vamos começar então com os estudantes, depois a gente vai até o empreendedor e o produtor rural. O estudante, quando a gente está fazendo agronomia, a gente tem que se você é estudante, você está ouvindo isso, você tem que ter muito claro na sua cabeça e de forma muito humilde que você não sabe das coisas. E tá tudo bem, porque é o período de não saber mesmo das coisas. E a internet, ela te ajuda não só a aprender novas coisas, como a mostrar que você está determinado a aprender essas coisas. Por exemplo, quando você está na faculdade, você mais faz estágio, às vezes a gente até faz estágios, assim, sem ser monetizados, né, ô Anderson, não sei se você já chegou a fazer estágios, assim, que você não ganhava, mas que Vários. você ganhava a experiência e o contato com as pessoas. Então eu Exatamente. fiz um estágio na Embrapa e eu assim, ó, vou falar isso com a maior humildade do mundo, mas eu realmente tinha coisa ali do melhoramento de soja que eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Eu estava terminando a agronomia, não tinha um contato tão grande com fazenda e não tinha essa sabedoria, né, essa inteligência de saber o que estava acontecendo ali como um pesquisador. Mas mesmo assim, eu estava postando a minha rotina no digital, estava postando a minha rotina ali de dentro da Embrapa, quando a gente estava colhendo, né, os testes, quando a gente estava analisando. Fora isso, eu também postava todos os nossos projetos, inclusive, Anderson, na faculdade eu participei de um projeto chamado Projeto 100 Sacas por Hectare. Então já estava meio predestinado, né. Então eu sempre fiz questão de postar as minhas leituras, as minhas opiniões. Então quando você é estudante, você tem que aproveitar todas as oportunidades que você tem. Se você vai num dia de campo, posta foto com o pesquisador que está ali e além de postar, marca o pesquisador, coloca uma legenda parabenizando pelo trabalho e tudo mais. Você precisa mostrar, você de fato, mais do que nunca, você precisa mostrar que você está disposto a aprender e disposto a trabalhar de graça para que no futuro você possa ser recompensado por isso. Quando a gente chega no mercado de trabalho, né, geralmente a gente chega como assistente técnico. Algumas pessoas, algumas exceções já chegam como RTV, né, mas geralmente nós chegamos como assistentes técnicos. O assistente técnico é muito legal e é uma profissão que tem que ser muito valorizada, porque é a profissional responsável por fazer toda a parte de campo, que é uma parte difícil, né, Anderson? Então, quando a gente tem um AT ou nós somos ATs, a gente sabe que é um trabalho muito sério e é um trabalho que gera vendas. Quando eu era assistente técnica, eu gerei vendas, e gerei vendas para fazendas que nunca tinham comprado daquela empresa que eu trabalhava. Não tinha nem abrido as portas para a empresa e eu gerei vendas por quê? Porque eu fui, bati na porta e tudo mais. Então, além desse trabalho físico que é difícil, que é desgastante, um conselho que a gente dá para esses profissionais que estão começando no mercado é mostrar tudo isso dentro do digital. Só para vocês verem, uma vez eu postei uma foto de uma raiz de uma soja, né, que era domínio, e a raiz enorme, ela estava em V1, cheia de nódulos. E aí me perguntaram, um monte de assistente técnico, eu também era assistente na época, me perguntaram: "Como que você extraiu a raiz sem quebrar? Como que você conseguiu fazer isso?". E eu fiz um tutorial de como quebrar a raiz com a picareta, perdão, como quebrar o solo com a picareta, abrir trincheira, para tirar a raiz sem quebrar a raiz. Então, para você ver, é uma oportunidade que parece bobo, parece pouco, mas que as pessoas queriam aprender com aquilo. Eu vi uma moça fazendo esses dias também como que separa as embalagens dos defensivos agrícolas. Parece bobo, né, Anderson? Mas tudo isso é conhecimento escalável, tudo isso é conhecimento que você pode repassar para as outras pessoas. Então, Exato. até de forma resumida, faça um bom trabalho na vida prática, mas saiba mostrar isso tanto dentro do Instagram como do LinkedIn. Só que existe uma linguagem diferente entre os dois. O Instagram é muito mais tete a tete, o Instagram é muito mais pessoal e o LinkedIn é muito mais corporativo, né? É ver Mas ambas mídias sociais possuem pessoas atrás delas. E pessoas gostam de histórias. Então, quando você atola um carro, quando você recebe um não de um produtor rural, quando você, sei lá, não bate a meta ou chega bem próximo à meta, tudo isso é aprendizado que faz a gente sofrer no momento, mas depois a gente pode ensinar para as pessoas
como ter sabedoria, inteligência emocional, técnica, estratégia para lidar com esses eventos. Se você vai num dia de campo, mostra isso, né, você já vai ficar o dia inteiro no campo, montando o dia de campo. Participar do dia de campo e ainda desmontar o dia de campo, não é fácil. Então mostra isso nas suas redes sociais. E agora a gente entra numa questão mais talvez mais técnica, que é para o RTV. O RTV já passou por tudo isso. O vendedor de semente, de insumo, vendedor de defensivo, de biológicos, ele já passou por tudo isso. Então ele sabe todo esse trabalho de campo. Então o RTV ele pode aprimorar esses conteúdos mais técnicos, ele pode fazer conteúdos mais técnicos para que ele chame a atenção da diretoria da empresa, e não só da diretoria, né, para que ele possa, como você, empreender dentro do digital. O RTV ele pode focar bastante no conteúdo técnico. Ao invés de falar: "Ai, eu vendo um produto X", o nome comercial, eu falo: "Ah, eu vendo um tricoderma, esse tricoderma ele faz isso, isso e isso na raiz da planta, ele protege a planta dessa forma. Por que que essa cepa é melhor que essa outra cepa?", né. Tem muitas empresas de biológico, a Simbiose, por exemplo, ela tem uma parceria muito legal com a Embrapa. Então vocês podem mostrar isso dentro do digital. E aí a gente chega, aqui no produtor rural ou no empreendedor, tem muito aí dono de revenda, dono de loja de máquina, de peça, dono de insumo, enfim. Tem um monte de empresário dentro do digital, e esses empresários eles possuem uma visão do mercado diferente da nossa visão, né, da visão do AT. Eles possuem uma visão mais de técnico, mas também de gestão. E gestão de processos, de burocracia, de financeiro, enfim. Então, produtor rural, se você está assistindo esse episódio, o digital também é para você. É uma oportunidade de você ajudar outras pessoas e mostrar o manejo da sua fazenda. Por exemplo, a gente tem um campeão do SESB ali em Santa Catarina, né, o Charles. Eu tive a oportunidade de conhecer o Charles, de assim, conversar muito com ele, conhecer o manejo da fazenda dele, e eu sei que o que manda na produtividade maior ali não é só o manejo da lavoura, não é só a aplicação de magnésio, não é isso, é todo um contexto geral. O Charles, ele é um produtor que se preocupa com o treinamento da equipe da fazenda. Em eventos que, por exemplo, tem, simpósio do cerrado, ele não vai sozinho, ele leva toda a equipe. Então ele também é um produtor que está no digital, e a gente tem outros produtores que estão no digital, a gente tem, o próprio Xunde, lá do Mato Grosso do Sul, que também é produtor rural. A gente tem um monte de produtor dentro do digital que desejam, que já entenderam, né, Anderson, que o digital ele é o presente e o futuro, e que o digital é uma oportunidade de empreender. Né, empreender, fazer uma renda extra, a não só fazer uma renda extra, mas às vezes tornar o seu empreendimento 100% online, né, às vezes a gente sai do parte disso que vem para online, mas tudo isso são oportunidades que a gente só tem quando a gente abre um pouco a mente e começa a enxergar o longo prazo. Se você quer produzir mais, você tem que enxergar o longo prazo, no digital é a mesma coisa. Muito bom, Gabi, acho que você explanou muito bem. Queria que tu comentasse também, de uma rede social que eu uso muito, que é o WhatsApp, né. Muitas vezes a turma acha que é somente Instagram, somente LinkedIn, mas as oportunidades dentro do WhatsApp. Eu falo isso porque eu já fui promovido. Um dos motivos foi por ter essa exposição quando eu era justamente assistente, que você falou. Eu comecei a trabalhar mais pesado no marketing digital, justamente quando eu era assistente. Eu entrei em uma empresa com mais de 60 agrônomos e eu precisava chamar atenção, precisava crescer, eu queria crescer muito rápido, eu estava com aquela sede, né, de agrônomo novo lá no Mato Grosso, e eu preciso crescer, tinha voltado dos Estados Unidos, e uma das estratégias foi justamente o grupo do WhatsApp. Por quê? Porque estava desde o diretor até todos os assistentes. E assim, também tinha o desafio de eu ser a única pessoa a fazer isso. Então você comentar assim, que eu acho que é algo que o produtor é a rede social dos negócios, é a rede social da comunicação no dia a dia no Brasil, porque tem outros países que não têm o Whats. Mas falar também da oportunidade dentro do WhatsApp para quem está assistindo a gente. Perfeito, isso é inclusive foi um tema que a gente debateu no treinamento da Cogni,
Porque as pessoas ficam querendo muito o digital, pensa muito no Instagram e no TikTok, no LinkedIn, elas se esquecem que o WhatsApp é uma ferramenta. No WhatsApp você não faz uma mídia no sentido de feed do Instagram, mas você tem uma conversa, um tete a tete ali, né, a pessoa te fala, você responde, a pessoa te responde, você responde a pessoa, e isso aí vai virando uma conversa, né. O WhatsApp é uma ferramenta que o produtor rural usa muito, tanto o WhatsApp como o Instagram. Eh, no LinkedIn não muito, né, alguns já estão, mas é mais corporativo mesmo, mas o WhatsApp, principalmente o Instagram também. O WhatsApp eu também usei como ferramenta de trampolim, né, o Anderson, quando a gente quer quando a gen principalmente quando a gente está no comercial, ali quando a gente está sendo nós somos ATs e RTVs, a gente precisa muito mostrar o que a gente está fazendo. E o WhatsApp garante isso pra gente, nos dá essa oportunidade. Então sempre que você puder, né, mande o seu trabalho de campo dentro do grupo da revenda. "Ó pessoal, tô aqui no cliente X", um cliente mais estratégico, um cliente ali que a revenda às vezes quer alcançar ou que já tem bastante know-how dentro. "Ó, tô aqui num cliente X, a gente veio avaliar isso, aqui tá minha bandeirinha". Mostre o seu trabalho, fale e assim, mostre que é você que tá ali, não adianta você tirar uma foto de soja só e tá bom. Mostre, tire foto com o produtor, tire foto com o operador da máquina, tire foto com o gerente, com o consultor, e mostre isso dentro do grupo ali do corporativo da empresa, né. Então, geralmente nós participamos de grupos, e aí você pode mandar lá. Não tenha vergonha, e saiba que você vai errar mesmo. Você vai errar no texto, às vezes não vai ficar tão legal, mas mostre que você está querendo melhorar, que você está querendo crescer dentro da empresa, que você agradece pela oportunidade. Dentro disso, você pode mostrar, nesse mesmo sentido, você pode mostrar a mesma questão para o produtor rural. Então, por exemplo, vamos supor que eu sou assistente técnico ou RTV, vou, na fazenda amanhã de um cliente, vou analisar como que ficou a uniformidade de semeadura da soja. Vou lá, ok, uniformidade legal, beleza. Vou para minha casa, almoço, depois vou em outro cliente, uniformidade bacana também. Volto para casa, vou na academia, durmo, isso quando dá tempo, né? Porque às vezes não dá tempo. E aí, tá bom, é isso. Você fez um trabalho, você saiu da sua casa, correu risco de vida, enfrentou muita coisa para chegar na fazenda, né? Às vezes a fazenda é longe, fez toda uma avaliação e você não vai falar isso. Ó, fulano, estive na fazenda, fui no talhão X, talhão sede, ó, a uniformidade lá tá top, tá dando 9 plantas por metro, tá? Já tá em V1, já tá em V2, sei lá, o cotilédone ainda tá na planta. Então, assim, vai falando isso e dentro disso fale do que está acontecendo no talhão. Por exemplo: "Ah, encontrei aqui no milho, fulano, no talhão 3, encontrei muita cigarrinha". "Ai, mas Gabriela, eu vendo semente, não tem por que eu falar de cigarrinha". Mas você está sendo um braço direito, você está ajudando. Às vezes o monitor não passou naquela área ainda, né, isso eu sei que eles fazem todo dia, mas você pode ser um braço direito do produtor. Quando eu atendia o Leandro, quando ele era gerente, eu passava no escritório: "Ó, tô aqui, viu, tô aqui". E depois, Anderson, da minha visita, eu fazia um relatório em tempo real, ali no PowerPoint, colocava os gráficos, media a raiz, colocava gráfico, mandava para o Leandro, falava assim: "Ó, aqui tá o relatório", mandava um áudio explicando o gráfico e mandava para o Leandro. O Leandro é uma pessoa extremamente técnica, então eu não Sim. preciso explicar o que que uma cigarrinha faz, que ele já sabe. Mas Aham. existem gerentes, existem produtores que às vezes são menos técnicos, você pode explicar para eles, né, você é uma pessoa que vem para trazer um conhecimento. Então, ó, às vezes é uma praga nova na região, e aí o produtor nunca teve a ocorrência dessa praga. E aí você pode explicar dentro do seu relatório qual que é a praga, o que que ela faz e qual é a melhor solução para combatê-la. Então, assim, ter esse tete a tete, ter essa conversa, não deixar as pessoas no vácuo, isso é muito importante, Uhum. e tá toda semana ali aparecendo. Eu sei que às vezes é cansativo, mas assim, ó, o olho do dono engorda o gado. Se você não tá ali todo dia, se você confia muito não é no sentido de confiar, mas se você delega e nunca olha, né, se você confia e nunca confere, eu acredito que seja um problema vai ser um problema para sua vida pessoal, mas vai ser um problema também para sua vida profissional. Então o WhatsApp é uma ferramenta extremamente eficiente quando a gente quer conversar com o produtor rural. Exatamente. Eu sou
fã número um de marketing digital, tenho várias frentes no digital. Próprio SBT a gente usa muito no digital. Eu falo assim, como que, beleza, muitas pessoas, o programa ele é estadual, mas como várias pessoas do Brasil sabem que eu tô no SBT? Através do Instagram que mostra essa escala, né. Como que talvez pessoas de nichos diferentes sabem que eu sou apresentador de televisão, porque eu tô expondo isso em grupos de WhatsApp. Nem to o A TV é um nicho de marketing, o Instagram é outro, o WhatsApp é outro, igual, o próprio AgroMinds, eu peço para os meninos, para o Fabrício e para o Fernando: "Coloque nos grupos", eu disparo em vários grupos. Aumenta 100, 200 visualizações, às vezes, só de compartilhar em grupo do WhatsApp o próprio podcast. Então eu vejo que são várias frentes de de marketing digital, né, Gabi, que é muito importante para quem está acompanhando a gente. E eu digo assim, o marketing digital ajuda, mas ele vai potencializar quem você realmente é. Então um cuidado também, né, para o que postar. Eu vejo muita gente que na internet é uma coisa e você vai procurando através das pessoas e aquela pessoa não é o que imaginava. Sim. Então, assim, acho que também é algo muito importante é o marketing pessoal, né, que realmente o digital vai te dar poder para ser mais visto no que você realmente é. Acho que você abordou isso muito bem, em tudo que você comentou. E agora eu queria entrar na parte um pouquinho mais técnica do marketing digital. Talvez para você, às vezes, esses termos como tráfego, conteúdo orgânico, copy, seja comum, mas para muita gente não é. Queria que você abordasse essa estrutura aí de se lançar no marketing digital. Por exemplo, é importante tráfego, o que que é conteúdo orgânico, o que que é tráfego, o que que é copy, como às vezes alguém que quer iniciar nisso, pelo menos ter um start, um início aí para começar, né. Pode ser o Instagram, pode ser o WhatsApp, acho que é um pouquinho mais fácil, você já mencionou. Como é como posso que você está fazendo, mas se alguém quer iniciar de uma forma: "Não, eu não sei como começar, hoje, né, eu acho que eu queria começar assim", claro, se quiser um conteúdo mais aprofundado, entre em contato com você, agenda uma conversa, mas dá esse início, sabe, para quem quer começar, porque eu vejo que é algo que tem muita oportunidade e só vai crescendo. Perfeito. Eu brinco sempre, eu e minha sócia, a gente conversa muito, a Fer, sobre isso, né, que as pessoas no marketing, elas não falam: "Ai, vamos fazer uma reunião", elas falam: "Ai, vamos fazer uma call". Não é um Aquela call, é uma reunião. Então a gente tem que saber conversar muito com o pessoal do marketing, entender os termos, mas também a gente tem que saber traduzir isso para os outros setores, porque até a gente às vezes fica: "Meu Deus, o que é, que é isso? Onboard, né, vamos fazer um onboard". Então, assim, existem termos que são um pouco difíceis, mas é tudo são termos que parecem difíceis, mas não são. Pra igual você falou, né, a gente tem que ter, primeira coisa, ô Anderson, é humildade e visão de longo prazo. Não queira, não entre no digital achando que você vai alcançar 5.000 seguidores de um dia para noite, né, claro que isso pode acontecer, mas assim, não espere isso, porque dentro do digital não existe outra forma de fazer diferença na vida das pessoas do que o trabalho duro. Então tem que ser trabalho todo dia, a mesma coisa, né. Então é o que a gente já faz na vida real, é o que vocês já fazem no campo. É um trabalho duro também, mas é um trabalho que tem a possibilidade de viralizar muito mais rápido. Então, assim, quando a gente fala de copy, a gente fala de toda a parte escrita. Então, quando eu falo que eu sou copywriter, sou escritora, né. Então eu faço toda a legenda, todo o título, roteiro, página, às vezes a pessoa tem uma página de empresa, aquele texto é um copy que faz, é um profissional do copy que faz. Esse profissional, ele mexe com letras, com escrita, é o cara que transforma letras em dinheiro, sabe, é o cara responsável por persuadir, storytelling, aí a gente entra no storytelling também, que é uma técnica de contar uma história de forma atrativa, né, que convença, que seja intencional. São termos que a gente pode traduzir para o português tranquilo, então eu sou escritora e agrônoma. A minha sócia é designer, então o que que é o designer? É o que cuida de toda a parte de visual, né, é a sua foto, a foto tá embaçada, tira outra foto melhor, é a pessoa que faz a edição, é a pessoa que edita vídeo, que edita outros tipos de publicações e tudo mais.
E a gente tem a parte do tráfego, né? Aí se você está começando, vamos supor que você não produza conteúdo, que se você está ouvindo isso, você não produza conteúdo, você quer produzir conteúdo. Aí eu já tenho que começar com tráfego. A minha opinião, que pode ser controversa a outras opiniões, é que não. Eu acredito assim, você nem produz conteúdo, você não sabe nem quem é o seu público. Ainda o seu público vai ser a sua tia e a sua mãe. Você já vai colocar dinheiro numa publicação que você às vezes não tem nem como arcar com essa renda, com esse gasto. Então, assim, foca primeiro em fazer, constrói conteúdos, faz muito conteúdo, fala de graça ali, ó. Conteúdo, 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 a gente estava comentando, né, Anderson, que às vezes a gente faz tanto conteúdo de graça que chega a cansar às vezes, mas faz conteúdo, conteúdo, explica o que você está falando, o que você está fazendo no campo. E aí depois, quando você já tiver um público, quando você já tiver um perfil que já tenha bastante conteúdo, insira um tráfego. Então, o que que é o tráfego pago? Não é tráfego, tá? É tráfego pago. E o tráfego pago, ele é um setor do marketing. Olha só, a gente tem um marketing digital. A gente tem Uhum. setores profissionais que trabalham dentro dele. Dentro do agro, a gente também não tem. A gente tem a pessoal do financeiro, tem o pessoal do RH, tem o agrônomo de campo, enfim. No marketing está a mesma coisa. Então, quando a gente está com tráfego, é quando a gente coloca dinheiro para que essa publicação alcance mais pessoas. O Instagram é uma empresa, gente. O Instagram não é só uma plataforma criada do nada. O Instagram, o Facebook, o LinkedIn foram pensados, foram sonhados, desejados, né? As pessoas que tinham muito know-how criaram, por exemplo, o tio Mark, né, que é o pai do Instagram, do Facebook. Ele cria, né, junto com toda a equipe dele ali, com todo o pessoal, estratégias para que eles também possam ganhar dinheiro. Eu vi o Flávio Augusto esses dias falando, né? Empresa não é ONG, empresa precisa lucrar. O É. Instagram é uma empresa, precisa lucrar. Então, quando você coloca dinheiro no tráfego, o Instagram entrega suas publicações para mais pessoas qualificadas nesse sentido. Então, assim, primeiro, estudar, fazer o seu conteúdo. Ah, mas eu não sei fazer conteúdo, eu queria ser mais estratégico. Faz o conteúdo, faz. O que você Ó, conseguir tá seja ótimo. Só você faz. mesmo, né? Seja você mesmo, faz. Melhor feito que perfeito. Quando você conseguir uma constância, você fala, não, eu já estou produzindo conteúdo, você começa a ir para a parte da estratégia. O que que eu vejo, Anderson? Às vezes a pessoa ela não produz nenhum conteúdo. Aí ela quer chegar no digital com as melhores estratégias. Você não faz nenhum arroz com feijão. Você não coloca nenhum calcário. E você quer produzir sem sacos? Então, É. assim, espera, tenha paciência. Faz primeiro bem feita a base, depois você vem com outras questões. Ah, eu vou começar o vídeo falando assim, eu começar o vídeo falando desse jeito. O importante é que a sua mensagem chegue na pessoa correta e faça a diferença na vida dela, porque aí as coisas vão acontecendo. Então, esses termos em inglês, eles são, às vezes eles atrapalham mais do que ajudam, né? Mas o Uhum. tráfego é o pessoal que coloca o dinheiro ali, faz a parte de anúncio, de criativo, que a gente chama de criativo, é uma propaganda. Como se fosse a propaganda da TV, né, ô Anderson? Sim. Não sei se o pessoal vai lembrar do Bombril, que a gente estava vendo uma novela, apareceu o pessoal do Bombril. Uhum. No digital, isso é tráfego. Você coloca dinheiro para fazer uma propaganda sua ou um vídeo seu mais técnico. Então, de forma resumida, o tráfego, o copy e o designer são setores profissionais do mercado, dentro do marketing digital, que compõem toda uma estrutura de marketing, mas a priori você pode fazer de um jeito simples, de um jeito que você dá conta e que você consegue pagar também, consegue ter retorno para você. Uhum. E comenta a questão do acho que também você sempre falou para mim, a gente antes da gente iniciar o podcast, sobre o conteúdo orgânico. O que que é o conteúdo orgânico, né, você falou: "Olha, eu prefiro mais orgânico", mas, falar sobre isso também. Perfeito. Eu, assim, eu e minha sócia, na verdade, nós defendemos muito o conteúdo orgânico. Eu esqueci de falar dele, né? Mas o que que é o orgânico? O orgânico é que você faz naturalmente. É uma certa que você já faz. Você grava um vídeo no campo, você editou, e você postou e você não colocou dinheiro nele, você só postou e deixou ali. Isso a gente chama de conteúdo orgânico, que não tem o dinheiro do tráfego pago, nem você turbinou ali dentro do Instagram. O orgânico, ele é um conteúdo que você tem que ter dentro do feed
além do tráfego. Porque o que que as pessoas acham? As pessoas mais, assim, que já produzem conteúdo, Anderson: "Ah, o tráfego vai resolver todos os meus problemas", e não. Se você não tem uma constância na produção de conteúdo orgânico, você não consegue fazer uma estratégia que seja escalável para o tráfego e que faça sentido Aham. financeiramente. Então quando eu falei para o Anderson assim: Anderson, eu sou a favor do orgânico, não que eu seja contra o tráfego, mas eu acredito que se você precisa ter essa base de orgânico, todo dia postar conteúdo, entender os insights ali, os feedbacks que o Instagram dá para você em relação àquele conteúdo. Então você pode ir lá ver insights, né, ali dentro do Instagram tem, e você vê quantas curtidas, quantos compartilhamentos, quantos salvamentos, quanto tempo a pessoa ficou dentro do seu vídeo assistindo. Depois que você analisa o que a gente chama de métrica, esses dados, beleza, você coloca um dinheiro para ele ir para o tráfego. Mas nós somos a favor, claro, isso depende da estratégia de cada pessoa, né? Mas nós somos a favor de você colocar no orgânico, deixa performar, deixa ver como é que vai, depois você coloca o tráfego. Porque pensa comigo, se você molda muito para o tráfego, no orgânico você acaba perdendo número, perdendo dados que são importantes para você. Quem está assistindo seu conteúdo, se quem está assistindo é o produtor rural, é mais homem ou mais mulher, qual faixa etária, qual região. Então deixa isso performar no orgânico primeiro, até porque você vai precisar de dinheiro para colocar no tráfego. E você analisa essas métricas no orgânico e depois você vem com o tráfego. Então, os 2 trabalham juntos. O tráfego não é o salvador da pátria, o que salva é a constância. Produção É de conteúdo constância. todo dia, sempre, até quando a gente não quer, até quando é Natal, quando é réveillon. Então tudo isso ajuda num crescimento de autoridade dentro do Instagram e do restante das outras plataformas. Exatamente, que eu acho que você deixou muito bem explicado aí. Talvez algumas pessoas saibam, talvez outras não. Para quem já sabe, tenho certeza que é muito importante reforçar, porque é um tema totalmente atual, com uma demanda gigantesca. Eu vejo a gente com AgroMinds, a gente começou faz pouco tempo, já está cada vez crescendo mais nas redes sociais, TikTok, o Spotify. É algo que eu não imaginava um crescimento tão rápido, mas é justamente do jeito que você falou. Constância, estratégia, é querer fazer e gostar do que faz. Acredito que isso é uma constância que só vai dar certo. Eu acredito demais, eu tenho resultados muito positivos, financeiramente também. E agora o ouro, Gabi, agora é a hora do ouro. Eu queria que você comentasse até para quem ficou até agora aqui no final, que a coisa que tu só fala, eu sei para quem vai lá e te contrata, que é dar umas dicas aí de alguns aplicativos que você usa aí para quem quer começar, para quem já tá, para ter uma performance melhor, que eu acredito que quem ficou até aqui no final com a gente merece aí uma dica bem prática para já depois que terminar aí de ouvir, seja no carro, seja em casa, na TV, porque não tem no YouTube também, para já começar e fazer algo bem elaborado e no final tu fala, dá para faturar sim ou não com o digital? Porque isso realmente é algo que também a galera sempre se pergunta bastante. Perfeito, vamos lá. Vamos pensar aqui, eh, a em igual a gente falou, o Instagram é uma empresa. Uma empresa precisa de constância em funcionários, então precisa que você vai lá e bate ponto, né. Ah, bati o ponto de entrada, bati o ponto de saída, mais ou menos assim. Quanto mais tempo você fica, o que que o Instagram quer? Assim como outras ferramentas, tá, assim como o TikTok, o LinkedIn e tudo mais. O que que o Instagram quer? Que você fique mais tempo dentro dele. Você passe mais tempo dentro dele. Então ele vai fazer o possível para que você esteja mais ali. Por isso que a gente fica viciado, porque o algoritmo entende que a gente gosta do vídeo do Primo Agro, ele começa só a jogar conteúdo do Primo Agro pra gente. Então o Instagram é uma ferramenta que quer que você fica lá e ele te recompensa por isso. Então quanto mais você produz conteúdo, mais a sua chance de dar certo dentro do digital. Quando você edita, né, a gente está falando de aplicativo. Esses dias me perguntaram: "Ai, você acha que eu pago ou não o CapCut logo de início?". Vamos com depende do que você pode, o seu depende, né, já estamos com depende aqui, mas foque no que você pode. Por exemplo, o Instagram, quando você edita vídeos dentro do Instagram, é natural, porque você passa mais tempo ali, você usa os meios do Instagram, e o Instagram é natural que ele te recompense por isso. Então, é melhor que você edite os vídeos diretamente dentro do Instagram, tá? Isso próprio
Quem fala isso é o próprio Rafael Kiso, que é um expert em marketing digital. E aí, dentro dessas redes vocês já perceberam que o Instagram era normal, né, Anderson? Tinha só ali o feed, não tinha como colocar vídeo. Quer dizer, tinha até como colocar vídeo, mas não eram reels, né? Não tinha aba do reels. E também não tinha store. E depois do boom, não sei se vocês são da época do Snapchat, o Instagram pegou o store, colocou dentro do Instagram. Eu não sei se vocês são dessa época, mas antigamente a gente baixava o Instagram e baixava o Insta Messenger. Porque não tinha direct no Instagram, não tinha como ter um bate-papo no Instagram. Então a gente tinha dois aplicativos. Aí o que que o Instagram fez? Colocou Store, colocou Reels, que é do TikTok, e colocou um direct. Lá o que a gente chama que é a caixa postal ali, né? O bate-papo do Instagram. Então ele colocou tudo isso numa plataforma só porque ele quer ganhar dinheiro, ele quer que você fique lá. Então, se você não consegue pagar por um CapCut, comece a fazer suas edições dentro do Do próprio próprio Instagram, Instagram. que é show de bola também. Tá, e aí se você consegue, que é um aplicativo melhor, que dá para você estruturar áudio, né? Isso aí a Fernanda faz muito bem dentro do CapCut. Então, ó, use o CapCut. Aí, beleza, essas são as edições que a gente faz, tá? A gente não usa outros sem ser o Instagram, o TikTok e o CapCut. A gente não usa outro. A gente também usa muito o Canva. O Canva, ele é tão bom para você fazer publicações, mas bom também para você fazer apresentações para você mandar para o produtor rural e para sua equipe da revenda da empresa que você trabalha. Então, ele vai ser útil para você para mídia social e vai ser útil para você no seu formato ali de trabalho normal mesmo. Só que uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Quando a gente produz conteúdo pro digital, principalmente Instagram e TikTok, nós não podemos ser profissionais demais o tempo inteiro, né? Não tem que ter aquela coisa linda. Ah, vou fazer um card aqui no feed, aquele card é aquela foto pequenininha, né? Perdão, É. estática, é só uma foto. Aquela foto bonita, perfeita, não é isso. Você vai usar uma ferramenta para te ajudar a ser mais estratégico e não piorar a sua entrega. E nós também usamos, entra mais uma questão de empresa mesmo, que é memória do Google. Nós usamos bastante memória do Google, porque é importante a gente ter. Hoje em dia, a capacidade de armazenamento dos celulares estão terríveis e a Exato. tendência é ficar pior. Então, nós usamos armazenamento. Deixa eu ver se eu me esqueci de algum. E o chat GPT, claro. O chat GPT é uma das mais caras, né? É. Na verdade, o Canva e o CapCut fica ali 30, 40 reais, mais ou menos, cada um. E o ChatGPT vem com cento e poucos reais por mês. Então, é uma ferramenta um pouquinho mais cara, mas é uma ferramenta que você treina o ChatGPT quando você paga. Eu sei que vocês devem usar o ChatGPT gratuito, viu? Mas quando você paga, você treina ele. Então, a gente chama de prompt, né? Que é um treinamento. Igual quando você treina o seu AT, é um prompt ali que você joga para o ChatGPT e aí você faz com que ele seja o seu funcionário. Então, não é você que trabalha para o ChatGPT e o ChatGPT não trabalha por você. Ele não te substitui, mas você usa ele como se ele fosse um funcionário ali, um estagiário, né, um funcionário bem qualificado, para que você consiga ser mais ágil e conseguir atender a mais pessoas. E aí, sobre eu esqueci de alguma, né? Só esse Não, mesmo? acredito que era isso, acho que você mencionou muito bem aí. Com certeza, quem ficou até o final, você passou a estratégia, né? De como começar, seja quem não quer investir, já quem está um pouquinho nível mais avançado, tem certeza que isso que eu já, já tenho isso aí, esses pagos, porque realmente já tem um certo tempo que eu tô atuando no marketing digital e com certeza contribui muito. E a última pergunta é: dá para faturar ou não? Perfeito. É a pergunta que tem que fazer sentido. É a resposta que tem que fazer sentido para as pessoas, né? Uhum. Geralmente a gente nunca começa a trabalhar com marketing, larga tudo e vai para o marketing, né, Anderson? Na verdade, não é assim, não é isso que eu quero falar. Não existe um caminho fácil. Quando eu comecei a trabalhar com marketing, quando eu comecei a estudar e trabalhar com marketing, eu comecei fazendo as coisas que eu fazia de campo. Eu não abandonei nada para trabalhar com marketing. Então, eu vou Exato. contar para vocês um pouco. Quando eu comecei a trabalhar na Raiz, no final de 2022, eu vi que o Instagram não tinha ninguém mexendo no Instagram deles. E eu era assistente técnica do Leandro de Campo.
E Uhum. aí eu virei para o Matheus e falei: "Matheus, deixa eu cuidar do Instagram, porque eu tô vendo que não tem ninguém repostando, e eu passo para vocês, vocês aprovam e a gente começa a postar". Então, assim, eu não ganhava por isso, e eu vi uma necessidade que eles tinham, e eu aproveitei algo que eu já estudava, então eu pedi isso e não ganhava por isso. Em agosto de 2023, eu passei do campo para o escritório, e aí sim eh eu comecei a ter um retorno financeiro em relação ao digital. Então, eu não abandonei o campo a priori, né, primeiramente, só depois que eu ganhei uma autoridade, né, que eu comecei a realmente mostrar que fazia mais sentido eu estar dentro do digital, que era uma coisa que eu já queria, eu comecei a trabalhar dentro do digital, só com digital. Então, assim, você pode ter a sua rotina normal e nos finais de semana e à noite fazer conteúdo para postar dentro do digital, fazer publicidade. Então tem muita gente que faz publicidade de marca, né, tem gente que faz da Dodge Ram, tem gente que faz da Hilux, tem gente que faz da Amarok. Então assim, fazer publicidade John Deere, Case, né, Stara, fazer publicidade nesse sentido, ou começar a gerar bastante conteúdo técnico para que você possa palestrar, para que você possa fazer treinamento. Então, esse treinamento da Cogni, eu fui paga para fazer esse treinamento. Então, olha só, eu sou agrônoma, trabalhei no campo, sou paga para fazer um treinamento de marketing digital. Vocês podem fazer um treinamento de tecnologia de aplicação, por exemplo, para a equipe da fazenda. Pode Uhum. fazer um treinamento de como ser um bom agrônomo para agrônomo recém-formado. Uhum. E também lançamento de curso dentro do digital, né, Anderson? Que a gente tem um próprio curso da Raiz. Nós lançamos agora 3 agrônomas, no início do ano que dão curso para ofertam curso para agrônomos recém-formados, principalmente. Então é a Hum. oportunidade de você fazer uma renda com infoproduto. Infoproduto é um produto online. E também tem como fazer uma renda com produto físico, né, Anderson, que você mesmo falou, que você já fechou muita venda aí por conta do digital. Então isso Show faz o de quê? bola, Gabi. Acho que para finalizar, deixa uma mensagem final aí para a turma também te procurar, né, para quem quiser, entender um pouco mais. Fala da sua consultoria, quem você atende, até para conectar com o nosso público e, assim, a gente se ajudar. Você contribuiu com a gente quer que todos aí que gostaram da Gabi vão lá, se quiserem contratar ela, como que acessam vocês? Perfeito. Pessoal, então nós trabalhamos dentro da Cataly, sou eu e a Fernanda é outra sócia, agrônoma também, filha de produtor rural do oeste da Bahia, filha de gaúcho, colono. E nós estamos dentro do digital, fazendo toda a parte que você precisa do marketing digital. Nós fazemos toda a parte de texto que eu falei para vocês, toda a parte de edição, toda a parte de planejamento. Então, assim, eu não sei o que publicar no dia 20, no dia 21 de novembro. Nós fazemos planejamentos mensais para agrônomos, profissionais do agro, técnico, gerente de fazenda, consultor e para empresas do agro, tá? Nós fazemos esse tipo de trabalho. Nós também fazemos lançamento então, esses lançamentos de curso, lançamento de e-book, lançamento de treinamento e tudo mais, nós fazemos dentro do digital. E nós temos algo mais, para quem está começando mesmo, nós indicamos a consultoria, que é a consultoria Catalyst Pro, que é uma consultoria que consiste em 4 sessões de 2 horas, mais ou menos, cada, durante 120 dias, onde nós moldamos a mensagem, né, a comunicação do agrônomo, do produtor rural, dentro do digital e ajudamos ele a produzir conteúdo com suporte no WhatsApp. Se você quer ter acesso, se você quer fazer o orçamento e ver o que mais faz sentido para você, se é esse planejamento ou se é a consultoria, fala comigo nas redes sociais ou manda uma mensagem para a Catalys, é @Catalys com S, tá? Lembra de catálise, Aham. das enzimas catalisadoras, é Catalys Agro. E o meu é Gabi Milena A e o da minha sócia é Fernanda Peruso. Então é só mandar uma mensagem pra gente que a gente responde na hora, né? Porque nós é da turma. Gabi, show de bola, muito obrigado. Quero te agradecer demais por contribuir conosco, ainda mais um tema que é tão importante, a AgroMinds, é justamente a gente focar em expansão da mentalidade dentro do agro. Então a gente traz eu tento trazer os melhores aqui. Eu digo, se eu não conseguir o melhor, se não quiser comunicar, a gente vai trazer o segundo. Se o segundo não quiser, a gente vai trazer o terceiro. Você
aí participou, né, da escola que é a Raiz da Solução, eu que também gosto demais da turma aí, e hoje eles são uma referência no agro, no digital. Você hoje também tem tua própria empresa. Então, gente, procurem a Gabi, procurem, se especializar, que é algo que eu eu já venho ganhando muito com isso, graças a Deus. E a Agromais também é um portfólio aí dentro do digital, e é realmente te agradecer, tá? Pedir para todo mundo aí, seguir as nossas páginas da Agromais, no TikTok, no YouTube, no Spotify, e a gente só vai crescer, né? Constância, quem quer fazer certo e quem gosta do que faz, só vai ter crescimento. Desejo sucesso aí, Gabi. E, gente, é isso aí. A gente sempre quer trazer os melhores aqui conosco, a Gabi referência aí, no Brasil todo. Procurem ela. E semana que vem tem mais podcast, semana que vem tem mais AgroMinds e até mais. Até mais, obrigada, Anderson.